Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Atualidades Pampa desta segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana, 22 de maio de 2017, um final de semana agitadíssimo, atribuladíssimo. As notícias não pararam, Brasília não dormiu. O presidente Michel Temer continua reunindo, fazendo jantares com quem janta ainda com ele, né? Não é todo mundo que está jantando com ele. Tem uns que jantaram e foram repreendidos pelos seus partidos. A verdade é que todas as atenções dos brasileiros em todos os cantos deste país estão voltadas para a situação do presidente Michel Temer. A OAB Nacional se reuniu, né, presidida por Cláudio Pacheco Lamáquia, e decidiu pelo pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E mesmo assim, Michel Temer pediu que fosse ouvido o seu advogado foi lá, e claro que o único voto contrário a esta atitude foi de um simpatizante, né, de Michel Temer, amigo de fé, irmão camarada, né, Marum, que é contra este pedido da OAB. A OAB é mais uma a pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Por aqui, nós continuamos, a nossa polícia continua combatendo, ou tentando combater a bandidagem, em especial na manhã desta segunda-feira. A nossa polícia tentou e conseguiu prender algumas pessoas envolvidas com esses crimes bárbaros que estão acontecendo, comandados de dentro de um presídio, não aqui do Rio Grande do Sul, mas de um grande chefe do tráfico que está preso no Mato Grosso, se eu não estou equivocado, no Mato Grosso, exatamente. E isso, como sempre, prejudica aquela parcela da população que não tem nada a ver, não é que não tenha nada a ver, mas que sempre é a grande prejudicada. Começa que o transporte coletivo, principalmente que sobe o Morro da TV, o tal Belvedere da TV do Morro Santa Teresa, que era para ser um grande ponto turístico da nossa cidade, aquela população que ali mora, o ônibus vai só até a Rua Silveiro, não vai adiante. A polícia foi ao encontro dos bandidos, acabou um tiroteio. E essa foi a manhã desta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Mas não só disso nós vivemos aqui. O Ministério Público finalmente, depois de tudo que analisou, denunciou o padrasto e a mãe pela morte da menina em Santa Cruz. Padrasto e mãe de Francine Matias da Silva, de 13 anos, que foi assassinada pelo seu padrasto no final de semana de Páscoa. Seu padrasto que abusava já da menina, pelo que se sabia então, com o consentimento da mãe. Gustavo Vitorino voltou ao nosso convívio. Disse ele que não sabe se estava doente, se ficou de cama e mais doente por causa da cirurgia que fez na boca ou porque não podia falar. Tu conseguisse trazer o teu diagnóstico? Eu acho que foi as duas coisas que combinaram, Magda. Tu tá ruim ainda, tá com uma tosse, com irritação. Sim, ainda um pouco de irritação, mas eu quero mandar um abraço aqui. Tá bonitinho, tá bonitinho. Não, bonito eu sou sempre. Não, tá bonitinho. Mais bonito que aquele rapaz da ponta. Tu deve ter ficado inchado e com o lábio ficou mais grossinho. Beição. E não conseguia falar? Beição, nada. Ficou com a língua coçando, né? Pra falar sobre tudo que andou acontecendo. Foi a parte boa, maravilhosa. Ele comeu sorvete o tempo todo. Ele adora sorvete. Confessou esses tempos. Ele ficou com beição. A minha dentista recomendou que coisa gelada, né? Sim. Aí eu passei 4 dias comendo. Foram 3 potes de 2 litros de sorvete. Meu Deus. Uma dieta de engorde, né? Eu disse. Pra quem só come alface, né? É que não tinha sorvete de alface. Não sei. Na permuta. Não, gente, eu quero mandar um abraço aqui à equipe da Espaço Sorriso, a doutora Camila, que é a diretora da Espaço Sorriso, especialmente a doutora Aline, que fez a minha cirurgia. Doutora Aline, parabéns, a senhora é espetacular. Muito obrigado mesmo. Agora pede desculpa o trabalho que tu deu. Imagina o Trabalhando que eu dei. Chorou muito, não? trabalho. Não, eu resisti bravamente. Não, 3 pessoas me seguraram fácil. Então tá, barbado. Foi barbado. Foi fácil. Coisa pouca. Magda, mas estava difícil quinta e sexta-feira ficar de boca fechada. Tava, né? Imagina. Nossa. Quanta coisa tu tinha pra Porque dizer. a batata assou literalmente. Mas sabe que algumas das sensações que eu tive no primeiro momento se confirmaram? A principal delas é que esse negócio foi extremamente planejado.
Não foi uma denúncia, uma delação premiada, tipo, olha, tô contra a parede, tá bom, vou abrir a boca, vou entregar o jogo. Então, posso fazer o gancho aqui para ti? Claro, Boa noite a todos. Gostaria que analisassem os comentários na internet de que as delações dos irmãos JBS foram combinadas com o ex-presidente Lula para tirar o Temer da presidência. Não duvido de mais nada. Um abraço a todos. Nilva Enderli Porto. Aí vem ao encontro do que tu vais dizer? Ela deu na mosca, porque... A palavra é tua. Vamos começar assim. Vamos começar assim. Quem é que deu 12 bilhões para esses dois vigaristas tirarem o dinheiro do Brasil, comprar dezenas de empresas nos Estados Unidos, agora se mandar e viver na vaca? Foi o governo Lula e o governo Dilma. Exato. Muito bem. Via BNDES, via o Manteiga, coisa e tal. Eles deram os 12 bilhões para esse sujeito. Tu te referes ao Lula como presidente como e Dilma presidente como ministra. E Dilma como ministra. E daí depois ela como presidente também. Sim, ok. Porque foram e vários o Temer empréstimos. como vice. Isso. Foi. Ok. Tá, mas o Temer não tinha voz ativa. Ok, mas estou alinhando meu raciocínio. Vamos deixar bem claro. Não vou inocentar o Temer. Acho que um presidente da República não pode ouvir um terço do que ele ouviu e ficar quieto. Certo. Ele tinha que ser chamado à polícia e mandar prender o cara. Então, ele cometeu crime de omissão. Na minha opinião, começa por aí. O senhor Michel Temer não sai limpo dessa história. Estava na cara que ele está enterrado até os olhos nesse negócio, enfim, tudo isso ficou evidente na gravação. Agora, que foi uma grande armação, foi. Porque você vê o seguinte, gravaram o Temer e o Aécio. Ah, é? Mas os 12 bilhões vieram do comando do PT? Sim, mas ele confessou também. Não gravou, mas confessou. Confessou? Mas ele gravou, por acaso, alguém do PT? Não. Que liberou os 12 bilhões? Não. Então tá. Então começou por aí. Bom, segundo, a gravação, ela é totalmente editada. O único que disse que não teve nenhuma edição até agora... Foi o Sanguinetti. Foi o Sanguinetti, que foi contratado pela Globo, tal. Mas já tem 5 pessoas, um deles o Ricardo Molina, que está nesse momento... Que é o melhor perito do Brasil. Que está nesse momento explicando o porquê. Assim, ó... Aqui o que ele disse, inclusive. O Sanguinetti não é o mesmo do PC Farias. Isso, mesmo do PC Farias. Sanguinetti é o mesmo técnico do... Mas o mais importante ele foi contratado pelo Temer, né? O Molina. Sim, foi contratado pelo Temer, mas a Associação Brasileira de Peritos emitiu uma nota oficial até agora dizendo que é tão grosseira a gravação que mesmo sem um exame através de equipamentos especializados é possível perceber a edição. Sim. Magda, assim, ó, rapidamente... O gravador chega amanhã, né? Mas nem precisa o gravador, porque assim, ó, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Existe uma diferença brutal entre o que se entende por volume e frequência. Esse é o princípio básico para você entender a sequência de áudio. Junte-se a isso o fato de que não se grava mais áudio, se grava um processo de decodificação que é transformado em bits e bytes e vira um arquivo de áudio que é arquivado e na hora de editar ele é aberto e é editado respondendo sempre ao princípio da conversão e reprodução. O que acontece? Quando você coloca um áudio no osciloscópio, você tem aquela famosa onda, né? Aquela que todo mundo conhece, aquela ondinha de áudio que a gente vê. Muito bem. Aquela onda de áudio, ela tem uma sequência lógica de intensidade que representa volume e tom. Por exemplo, eu estou falando agora num tom, mas se eu começar a falar assim, eu estou falando num outro tom, embora eu esteja falando no mesmo volume. Mas eu posso voltar a falar no tom que eu estava falando, como eu estou falando agora, mas eu posso, no entanto, levantar o volume falando no mesmo tom que é o que eu fiz agora. Ou seja, eu levantei o volume, mas mantive o mesmo tom. Agora, eu posso falar num tom mais alto, num volume mais baixo. Modulação por pulso. Modulação por pulso. Então, como é que você verifica se existe ou não alteração no áudio? Não é pelo que está sendo dito, mas é pelo ruído de fundo, porque o som de fundo ele é parte integrante do arquivo de áudio. Quando você faz a medição de som de fundo, você não pode ter cortes de frequências muito abruptas, porque o corte de frequência em som ambiente ele é muito raro, somente em fenômenos, como por exemplo uma explosão, um tiro, um barulho. Isso representa um corte de frequência significativo, com elevação de uma frequência. Então,
Não precisa ser especialista, basta você botar essa gravação, levantar o volume e ficar ouvindo. Você nota que existe irregularidade, existe inconsistência no som de fundo. Isso é suficiente para mostrar que houve edição. Então, assim, vamos desconsiderar esse aspecto. Houve edição, muito bem, a prova precisa ser melhor avaliada, precisa trazer a gravação original para valer judicialmente, tá bom, tá. Mas tem uma coisa que não dá para afastar. O presidente Michel Temer recebeu na sua casa, às 10h30 da noite, sem registro de presenças, sem passar pela segurança, um cidadão titular de uma empresa que responde a 5 processos judiciais, que tirou bilhões de dólares do Brasil para investir no exterior sem a respectiva prestação de contas, que é devedor do BNDES e que distribuía dinheiro assumidamente para políticos via Caixa 2. Então, assim... E ainda deu uma justificativa furada numa entrevista hoje de manhã, dizendo que estava falando, que teria recebido para falar da carne fraca. No entanto, a Operação Carne Fraca só foi deflagrada 10 dias depois dessa conversa entre os dois. Quer dizer, tem muita coisa mal explicada no meio dessa história, né? Na verdade, eu concordo contigo, eu acho que as coisas estão muito estranhas, acho que não dá para... Não dá para eximir e de jeito nenhum, de forma nenhuma, a culpa dele. Ele, para mim, ele é culpado. Para mim, ele sabia de tudo. E isso está aprovado até pelo assessor, pelo deputado lá, que é super amigo dele, que saiu com a mala de dinheiro e depois disse que nem... O Loures disse que não sabia que era dinheiro. Quando ele viu que era pesado demais, ele achou que tinha o quê? Carne dentro da mala. Quer dizer assim, ó... Meia. É uma coisa tão ridícula, sabe? É uma coisa tão ridícula que eles dizem, sabe? Que toda essa bandalheira, que essa falta de vergonha... E outra coisa... Chega a ser nojento. Eu fiquei pensando sobre isso também. Eu questionei. Por que não gravou o Lula e a Dilma, né? Por que não gravou? Mas também tem a questão de que quem está no poder agora, é o Temer, né? Então, quem é o presidente da República agora é o Temer. Claro que poderia ter feito uma gravação dizendo a mesma coisa. Tô mantendo calado fulaninho, tô dando uma mesada pro ciclaninho. Podia ter falado diferente. Podia, tudo isso podia. E agora, realmente, como disse o Gustavo, bom, o dia que começou sendo o fato mais importante da semana, quarta-feira, que o STF iria julgar o tal do recurso, da suspensão que foi pedida pela defesa da investigação do presidente Michel Temer, perdeu completamente o sentido durante o dia. Porque a presidente do STF, ao meio-dia e pouco, ela decidiu que ela adiaria esse julgamento para esperar a tal da perícia ficar pronta, né? Que, aliás, já deveria ter sido feita a tal da perícia, né? No tal do áudio, né? Eu acho que quando o Ministério Público recebeu o áudio, ele já devia ter feito essa perícia. Eu acho que houve precipitação em apresentar isso como prova. Isso induziu o ministro Fachin a autorizar a abertura do inquérito. Eu admiro o Fachin ter eu acho que houve uma imprudência generalizada. Uma gravação que não tem validade. Eu acho que houve imprudência generalizada. Houve imprudência do Ministério Público Federal, houve imprudência do Fachin, porque no mínimo... Para mim, tudo está dentro da armação. No mínimo, isso deveria ter passado... Que era o que se esperava do Fachin, né? Pois é só ver a origem dele, né? É mais... Bom, eu quero tirar esse e-mail aqui da minha frente, do seu Altair Prado, de Santa Maria, que começa o e-mail de uma forma um pouco desagradável, mas eu vou respeitá-lo. Vou omitir a primeira frase e vou passar para a segunda. Vamos passar Brasil a limpo, mesmo que de uma forma suja, diretas já. Vamos rasgar a Constituição. Afinal, como fala o Gustavo Vitorino, ela é uma porcaria mesmo, então agora em 2017 vamos de Lula para presidente e Joesley Batista para vice. Ele está fazendo uma ironia. Aí, o pensamento do dia que ele diz, eu vou passar por cima. Vou ler o PS. Caríssimos integrantes da bancada, peço desculpas pelos palavrões, não vou mais falar Lula nem Joesley Batista, prometo. Altair Prado, Santa Maria. Eu li o que dava para ler, que aí ele disse que não vai mais escrever. Então, eu li por essa razão. Ele está indignado. Não, mas ele faz uma comparação com outras pessoas que a gente fala, diz que eu não leio os e-mails dele e tal... Mas eu é uma queixa pessoal. Espero que ele não é uma queixa pessoal, mas o momento, Marne, é um momento muito difícil, porque o que acontece? A tentativa é de romper, né, Marne, com a regra constitucional. Sim, eu acho que a Constituição interessa a quem? Ao Lula.
A eleição direta é uma tentativa do Lula de, em ganhando, escapar do Moro. Exatamente. Ele está desesperado para escapar do Moro. E essa coisa de pedir eleição direta, por que eleição direta se a Constituição prevê a sucessão? 18. Se a eleição prevê a sucessão, sim. Existe uma... Ah, mas o seu Rodrigo Maia não presta? Bom, então tira o seu Rodrigo Maia. Ah, mas é 30 dias. Eu não sei 30 dias até a eleição indireta acontecer. Ele fica 30 dias. Sabe que pensando... Sim, mas eleição direta não dá. Não dá. Não dá porque teria que romper a Constituição. Teria que fazer uma proposta de emenda à Constituição. Né? Não dá tempo de votar. Com relação ao fato de que tanto a Aécio quanto Michel Temer queriam afastar o Moro, que isso é uma coisa que não está sendo muito explorada, mas pega assim de um lugar de outro, né? Se num jantar organizado pelo Aécio Neves para homenagear o advogado de Lula, numa outra oportunidade, os ataques mais violentos foram feitos pelo advogado de Michel Temer. De acordo com a Folha de São Paulo, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira diz que o juiz Sérgio Moro tem de ser afastado da Lava Jato. Abre aspas. Questiono suas condições para o nobre mistério de julgar, porque falta-lhe algo que não é condição intelectual, mas imparcialidade. Estou com muito medo do avanço do autoritarismo do judiciário. Em seguida, ele atacou o ministro Edson Fachin. O assodamento do relator para apurar acusações baseadas em gravação por hora contestada e com prova capenga é inexplicável. Não se teve nenhum cuidado com a atenção com estabilidade do país, que está se recuperando na área econômica e social. Então, é tudo armação. Mas é discurso de advogado. Não, ok. Ele está preocupado com o cachezinho dele, que ele vai receber bem gordinho do Michel Temer. O que é lamentável, é lamentável, recriminável e não dá para aceitar, e é inaceitável, é que um presidente da República receba a pessoa que ele recebeu, tenha escutado o que ele escutou, seja com corte, seja com edição, seja com o que for. E ele nunca disse, eu não falei isso, E a pessoa sai de lá e ele não toma nenhuma providência. Esse é o erro dele. Esse é o crime dele. O crime dele. Ele saber que tem um procurador da justiça ali... Comprado. Esse é o crime dele. É isso que tem que fazer ele sair da presidência da República. O que ficou evidente... O resto, para mim, é bobagem. Vamos ser realistas, né? O Michel Temer sabia de tudo. Não, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O comando do PMDB está todo enrolado, Lava Jato, recebeu muito dinheiro. O PMDB, até um ano atrás, era parceiro do PT, fazia o que queria com o cofre do governo. Então, essa coisa de, porque ou o Lula ou o Michel Temer, eu quero que os dois eu acho que essa coisa dessa gravação, se ela vale ou se ela não vale, ela não tem nenhuma importância no momento Magda, que nós estamos vivendo. Dona Magda, eu acho, na minha modesta opinião, sobre todos esses aspectos aqui discutidos, que uma grande armação, eu já tinha dito isso, foi feita por detrás de tudo isto que se tem ouvido durante toda essa semana, desde aquele dia que estourou isso aí. Em primeiro lugar, por que, e a lei determina isso, que o senhor Joesley Batista e o irmão vão viver nos Estados Unidos, porque lá eles dizem que não devem nada para a justiça americana. Mas aqui eles podem levar bilhões, como disse o Vitorino, de dólares, 12 bilhões vai dar 4 bilhões de dólares, 12 bilhões de reais. Segundo, a quem interessaria mais todos esses acontecimentos? É o senhor Lula, porque na pesquisa ele está dando primeiro lugar. E terceiro lugar, que eu acho que é o fator mais importante, como é que o Michel Temer vai se negar a receber um doador de campanha dele? Aquele que deu a ele, ou ao partido dele, ou sei lá quem, milhões e milhões de reais no decorrer de todas essas campanhas, da primeira para vice, na segunda para vice. Como ele poderia dizer, não posso recebê-lo? Por que o senhor não vai me receber? Por isso que ele recebeu, na calada da noite, 10h30 da noite, exatamente para que algumas pessoas não soubessem isso. Não houve nem registro da presença dele no Palácio lá de Jaburu. Então,
Nós estamos vivendo no meio, vejam bem, de pessoas inescrupulosas. A palavra é essa. Porque não existe escrúpulo, existe sim prevaricação, existe sim a visão dessas pessoas de que o povo, que nós, eu, você, todos nós não existimos. Todos nós somos brincadeiras. Isto aqui, eu vou usar um termo forte, virou um país de fancaria. É um país de fancaria, dona Magda. Me permita dizer isso, porque eu não aguento mais isso. Todos os noticiários do rádio, televisão, redes sociais, só se fala nisso. E o que vai acontecer agora? Vão cancelar essa prova e aí como é que fica todo esse prejuízo? Como é que vai ficar, hein, dona Carla? Como é que vai ficar esse prejuízo que o Brasil... E esse negócio eles comprarem em dólares um dia antes, quem ganhou com isso aí? Mas ele pode ser até processado fora daqui, Mas ele já mora nos Estados Unidos, ele já tem um green card, não sei o que, ele tem green card. Por que o tratamento dos executivos da JBS é diferente do tratamento dos da Odebrecht? Essa é a grande pergunta. Mas isso que todo mundo está se perguntando. Chama-se incógnita. 12 bilhões. Então responde. Essa é a pergunta de 12 bilhões de reais. Então, mas por quê? Porque eles dão algumas justificativas, mas... Eu queria muito saber, eu queria que o Ministério Público Disseram que estão explicasse. sendo ameaçados de morte. Foi uma das justificativas para eles irem para os Estados Sim, ele deixou Ele deixou tudo pronto e foi. As gravações foram de livre e espontânea vontade deles. Exatamente. Né? Uma coisa foi completamente diferente da outra. Né? A delação premiada de Marcelo Odebrecht partiu de Marcelo Odebrecht já preso. Sim. Que disse que nunca iria delatar, que nunca ensinaria um filho dele a delatar, sim, lembra mas disso? Nunca imaginou que ficaria tanto tempo na cadeia, nunca. E lá quando ele foi preso, ele tentou calar a boca de algumas pessoas, a polícia descobriu e por isso que ele pôde, né, continuar preso, porque tinha justificativa para continuar preso, porque é uma prisão preventiva que foi decretada para ele. Ele, né, agora o outro foi ao contrário, o outro ele não foi preso pela polícia e depois ele delatou. Ele procurou o Ministério Público já munido dessas provas e aí o Ministério Público fez conjuntamente, né, com ele, uma ação para pegar essas pessoas para ter mais provas. O tipo, a mala com o chip, as gravações do Loures, esse saindo com a mala de dinheiro, para onde a mala foi, que aliás a mala sumiu. Mas a mala sumiu. Igual nada disso exime. Não, que a responsabilidade deles. Só que, e aí nesse meio desse processo, como foi uma coisa diferente da outra, eles argumentam, e parece que a polícia já pegou, algumas ameaças de morte. E aí foram, mas se é isso mesmo. Mas e mesmo que seja isso, ele não pode, ele é um bandido. Ele é um bandido. Ele tá morando em Nova York agora. Na Quinta Avenida. Na Quinta Avenida. Jato particular. Né? Jato particular. Para 20 pessoas. Dinheiro. Para 20 pessoas. Ganhou dinheiro com tudo isso. Ganhou muito dinheiro. Sim, né? porque ele comprou. Ele fez swap de dólar futuro. Ele preparou. Os caras deram um golpe milionário, porque eles prepararam tudo, eles fizeram swap de dólar futuro, fizeram essa bandalheira toda, sabendo que o dólar ia tomar um tranco de 10%, 12%, fizeram tudo preparado. Agora, o que me deixa indignado, e aí fica a pergunta da Cris no ar, para aí, ninguém viu isso? Não, que tipo de... Não, e outra coisa que eu quero... Que tipo de acordo E outra coisa que eu quero fizeram? dizer assim, ó, outra coisa que eu quero dizer... por mais que eles tenham se apresentado, eles tenham negociado provas e tal, a verdade é que... Eles são bandidos. Ponto 1, eles são bandidos, tá? É o corruptor, é o corrupto e o corruptor, certo? Que é o que a gente sempre apregoa. Tem que pegar os dois, é o que trafica e o que consome, para tu poder resolver o problema, é ou não é verdade? Bom... Aí tem o seguinte, até o dia em que eles resolveram se apresentar, tem gente presa há anos, a Operação Lava Jato está há anos, e eles continuam fazendo a mesma coisa. O Eduardo Cunha estava ganhando mesada na prisão. Ninguém tem medo. Quer dizer, isso é um deboche. É um problema, né? Que no Brasil, todas as pessoas que roubam muito dinheiro são tratadas como reis. Mas é isso que não pode ser. Sim, isso que não pode ser. É isso que nós estamos brigando. É isso que nós estamos questionando. Que bobagem é essa que esses moços não são presos? Estão pedindo um regime de força. O Elton é a palhaçada aí. Só para esclarecer aqui o nosso telespectador, manda uma justificativa que deu o Ministério Público, tá? Boa noite, Carla. O Ministério Público deu a justificativa da diferença
promessa de delação. A Odebrecht tentou atrapalhar a Operação Lava Jato antes de fazer a delação, ao contrário da JBS, que facilitou a investigação. Mas nada justifica que o Ministério Público, nesse acordo, não dissesse o seguinte: tá bom, vamos fazer um acordo, vocês ficam soltos, mas bota os dois passaportes aqui em cima. Claro! Vocês dois, vai irmãozinhos. Os dois passaportes ficam aqui, vocês vão ficar no Brasil. Tua mulher, teus filhos, todo mundo pode ficar no quintal. Os dois passaportes vocês ficam aqui. Mas não! Pô, sabendo que os caras mandaram 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos. E Marne, sabe o que indigna? São 40 e poucas empresas. Que indigna. Sabe que dinheiro é esse? Você lembra que a Dilma fez uma suplementação de caixa do BNDES? A mesma coisa que o Lula fez com dinheiro do Fato Fútil ao Par do Trabalhador? É dinheiro do trabalhador. O impostinho que a gente paga, esse maldito imposto de renda que devora quem ganha R$2.000 no Brasil, é esse dinheiro que foi para esses 2 vagabundos marginais. É esse dinheiro. E mais, esse dinheiro que foi manipulado para suplemento de caixa do BNDES, porque dava bilhões para esses bandidos. Aí você pergunta assim: ah, mas então, sim, e tem safado que vai para a rua hoje dizer: não, temos que defender o trabalhador, porque o trabalhador não sei o quê. E tem pilantra que quer defender a reforma da Previdência, fazer com que o trabalhador, o cidadão, pague a conta que esses vagabundos deixaram. E que vagabundos que estão no Brasil ainda estão deixando. Porque essa empresa é inadimplente com o INSS, a Previdência, sabia? Eles saíram daqui devendo milhões para a Previdência, não vão pagar. Sabe o que eles compravam? Eles compravam o CAD. Ele disse, está na gravação. Não, a gente tinha que dar uma grana para o CAD lá por causa de uma multa que a gente teve, não sei o quê. Pô, e aí eles fazem uma denúncia como essa, depois de sacar 12 bilhões do trabalhador brasileiro, pega o avião e vão para os Estados Unidos. Ninguém pediu o passaporte desses caras. Tem uma coisa a gente tem uma coisa para investigar agora. Assim, um pouquinho, Marne. Olha aqui o que diz o telespectador, tá? Olha o que diz. A versão da Carla ao Temer é suspeita, não acham? Não, e como era procurador que estava inquirindo ele? Ele tá como amigo, mas o que o senhor acha? Não, mas isso é técnica de interrogatório. Você vai deixar... Em contradição? Isso. Porque a técnica policial, eu aprendi técnica policial, porque a técnica policial é a inquisição. A técnica judicial é de uma conversa para que ele caia em contradição. A técnica policial é a contradição. Eu participei de Marne, eu estou dizendo que a contradição é uma ferramenta da Inquisição, é um deslize. A Inquisição é quando você pergunta de forma imperativa. Inquisição foi a Igreja Católica, pô. Tá bom, agora vocês vão enlouquecer. Eu quero falar de uma coisa boa, gostosa, maravilhosa. Eu quero falar de você. Quer? Eu quero. Eu também. Eu também. Vamos todo mundo? Eu também. Aliás, eu já tenho. Com esse friozinho. Tá friozinho, né? Final de semana foi bom, tomei um vinhozinho, fui pra minha casa. Com o friozinho chegando, vem também aquela vontade de ficar mais tempo em casa, na caminha, sozinho ou não. Eu tenho uma dica maravilhosa para você aproveitar ao máximo o prazer de ficar em casa e na caminha. Um bom colchão. Colchão adequado para você, para o seu tamanho, para o seu peso. É um colchão novo, da Sleep Shop. Você sabe que eu sou feliz, tenho uma carinha boa, estou super de bem com a vida. Por quê? Porque eu comprei o meu colchão. E a minha vida mudou depois disso. Acordo todos os dias com mais disposição, relaxada. Meus problemas de coluna foram pro espaço. Depois de uma bela noite de sono num colchão da Sleep Shop. Mas você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar um dia, vai de táxi, vai com seu carro. Pode ir de carro, porque lá na Sleep Shop tem estacionamento próprio. Mas vai lá, dá uma passadinha na Sleep Shop com tempo, é ali na 24 de outubro, número 1363. Vai lá, conversa com o Rogério e com a Denise, ou com um ou com outro. O bom é conversar com os dois. Eles têm uma simpatia muito bacana, eles são muito legais, são atenciosos. Vão indicar para você aquele colchão que é mais adequado para você. Para que você sinta, assim, que depois de deitar no colchão daqueles, você se sente um rei. Ou uma rainha, né? Ou se você estiver acompanhado, você vai ser o rei e ela vai ser a rainha, né? Depois é só você aproveitar, depois estiver bem quentinho,
bem aconchegante. Você vai ver a diferença que faz para o seu ego, para a sua saúde, para o seu corpo, para a qualidade do seu sono. É fundamental a escolha de um bom colchão. Às vezes a gente não sabe que isso é importante. O bom colchão, tem um colchão melhor para você, para o seu tamanho, para o seu tipo de corpo, para o jeito que você dorme. Passa lá na Sleep Shops, eles entendem muito disso. Se você quiser marcar um horário, quiser saber alguma outra coisa, liga para lá. 51 3330 1592. Pode chegar lá e pedir. Eu quero um colchão da Magda Beatriz. Pede o colchão da Magda Beatriz e seja feliz, assim como eu. Você merece dormir também. Durma bem no colchão da Sleep Shop. Você vai ver, você vai mudar a sua vida. Dona Magda, Fala. Dias atrás eu falei aqui, trocando de assunto, fazendo uma pequena digressão, falei a respeito de um poeta despudorado e bêbado. Ai, que isso? Não, ele era uma pessoa despudorada e bêbada. E bêbada, Charles Bukowski. Ele nasceu na Alemanha, mas era cidadão americano. E sobre a bebida, ele tem algo espetacular, sensacional. Beber, diz ele, é algo emocional. Faz com que você saia da rotina do dia a dia, impede que tudo seja igual, arranca você para fora do seu corpo e de sua mente e joga contra a parede. Eu tenho a impressão de que beber é uma forma de suicídio, onde você é permitido voltar à vida e começar tudo de novo no dia seguinte. É como se matar e renascer. Acho que eu já vivi cerca de 10 ou 15 mil vidas. Mas que maravilha, isso. Eu preciso desse pensamento aí que eu vou começar a já viu isso? Charles Bukowski, é verdade. Tem gente que faz tanta besteira enquanto está bêbado que no outro dia não tem como seguir a vida tranquilamente. Bêbado, Então... Charles Bukowski. O pior porre não é aquele que a gente não lembra no outro dia, aquele que a gente lembra de tudo. Né, Gustavo Vitorino? E o cara se olha no espelho, nunca mais vai beber. No outro dia ele bebe. Ressaca moral. Nunca pensei isso. É a ressaca moral, é a pior que tem, a ressaca. Que eu fiz, Tanto tu queria fazer, hein? Que eu ia falar do colchão e a Carla disse, não te mete. Não, ele queria deitar no teu colchão. Opa! Que isso, Gustavo Vitorino? Ele é despudorado. Ele disse que tava louco pra testar Eu tô teu em colchão. recuperação ainda. Despudorado. Ele precisa de alguém para cuidar. Tá E eu te cuidei a longa distância. Precisa daquela coisa macia, fofinha. A Magda... Colchão, passa na Sleep Shop. Magda, eu vou dar um testemunho. A dona Magda Beatriz, quando tem um companheiro, um colega dela, adoentado, ela liga 10 vezes por dia. Eu sou chata. Como é que tu tá? Como é que tu tá, velho? Mas eu não falo assim. Fala mais ou menos assim, porque a sua voz é Não foi isso? Não foi isso? Foi. E ela, você precisa de alguma coisa, posso ajudar, o que eu posso ajudar? Todos nós aqui já passamos por essa experiência. O único que aproveitou foi o Chicão. O Chicão disse, já que você ligou, passa no mercado, traz um presunto, um queijo, traz uma Coca-Cola, um micro-ondas. O único que se aproveitou foi o Chicão. Micro-ondas e tal. Falar nisso, o Chicão não tá bem hoje também, né? Não. Tá com dodói na barriguinha? Diz que não tá bem. Não tá bem. Não sei, é piriri? Não é? Dodói na não sei se é barriga? piriri, não é no estômago, um pouco mais pra Dodói, né? cima. É no estômago. Dona Magda, É fraldão, ele precisa de fraldão novo. Não começa com fraldão. não, eu só queria dar um look aqui. Quer dar um look. Eu encontrei hoje lá na adorei, livraria eu quero Nova dar um look Roma, também. do meu amigo Mário, 2 advogados, o doutor Sérgio Luiz Teixeira Braz e a doutora Rosaura Marques Braz, que são telespectadores diários deste programa, adoram o programa, adoram todos os comentários. Doutora Rosaura, obrigado pelas suas referências, obrigado ao doutor Sérgio, que a partir de hoje são meus amigos também. Queridos, obrigada. Uma campanha do menino João Pedro. João Pedro tem 7 anos. Ele estuda no Colégio Monteiro Lobato, que é o colégio da minha filha. E a comunidade toda escolar se uniu para a campanha do João Pedro. João Pedro, o Colégio Monteiro Lobato é inclusivista, né? Ele traz as pessoas que também têm algum tipo de dificuldade, as crianças e tal. E o João Pedro tem uma dificuldade. Ele tem apenas 15% da visão, Marne. E ele nasceu prematuro, 25 semanas. O diagnóstico veio logo depois. A doença dele é retinopatia da prematuridade. Então, a tendência é ele perder ainda mais a visão. Mas ele é um menino alegre. Ele consegue ler bem pertinho, assim. Eu assisti um vídeo dele. Eu conheço ele 7 anos. 7 aninhos. Surgiu uma grande oportunidade para ele, para o João Pedro. E as mães me pediram muito que eu, através do Atualidades Pampa,
Pampa levasse esse recado à comunidade gaúcha, e eu achei bem importante, estou engajada nessa campanha. O João Pedro foi selecionado para ir para o Canadá, porque lá eles estão desenvolvendo um óculos, lembrei de ti na história do óculos, um óculos que vai devolver a visão para o João Pedro. Ai, que maravilha! Só que, claro, é um tratamento caro e tal, mas eu só tô falando porque eu conheço. Eu chego a ficar toda arrepiada, porque as pessoas... Criança é criança. Criança é criança, e ele já é feliz. Imagina se ele puder enxergar mais uma vez, as cores da vida, né? Então, assim, ó, tem um site que é o www.vaquinha.com.br, que você pode ir lá acessar e ver toda essa história que eu tô dizendo, porque tem várias coisas no site. O Vaquinha com K, www.vaquinhaconk.com.br, ou no Facebook. Tem tanto telespectador que já está aí conectado no Face, que no Face é Seu Olhar Melhora o Meu. Pode doar qualquer coisa, gente. Eu tenho muito pouco para doar, não importa. O que importa é que é o montante. Então, assim, para essa causa eu tô aqui, tô participando, tô empenhada e tô torcendo para que o João Pedro consiga ir até o Canadá e buscar esse óculos e que consiga ver a vida mais colorida. Aliás, falando em Facebook, o seu Marne Barcelos tinha que tomar uma atitude, seu Marne Barcelos, fazer um Facebook pro senhor. Porque eu não aguento mais mandarem recado para mim para transmitir pro senhor. O senhor não faz ideia o que mandam de recado, o que mandam de convite para comer. Convites, enfim. Eu vou começar assim. Só que os nudes que mandam para ele bom, não é muito legal. O senhor adora me desconstruir, né? Eu diria que estão um pouco vencidas já. O que está vencido? Assim, para mandar nude, sim. O seu Marne Barcelos, eu vou começar a estabelecer uma tabelinha, vou cobrar apenas R$30 por recados e convites para transmitir o seu Marne Barcelos. Então, assim, enquanto ele não faz no Facebook, continue utilizando o meu, que eu transmito o recado a ele. Por 30 pilas. Por 30 pilas. Pronto, está resolvido. Tu viu, Marne Barcelos? Não, mas ele quer me desconstruir, isso é comum, né? Falando nisso, Marne, o seu time vai jogar contra o Paysandu na próxima semana. Vai sábado. E vai ganhar. No Mangueirão. Você conhece o Mangueirão? O senhor que gosta eu gostaria de mostrar aqui, vamos botar no ar, por favor, o Facebook do João Pedro, por favor. Ó, esse aqui, ó, é o Face dele, tá? Olha o sorriso dele. Olha aqui que amor. Olha ali. Tá, então aqui tá no Face e certamente aqui vocês têm todas as informações aqui da campanha, ó. Legal que as crianças do Monteiro também estão participando. Convide seus amigos para curtir. E tem todas as maneiras aqui, ó, ver como você pode auxiliar, pode ajudar. Então tá aqui, ó, bem fácil. É Seu Olhar Melhora o Meu, tá? O menino lembra um pouco o Vitorino ali, né? Ó, então, bem cabeludo. Tá, então vamos 187 anos Olha, eu acho que cada um de nós der o que for possível, né? O que for possível, o montante vai ajudar, imagina. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar, por favor. Porque é certo, né? Porque muitas vezes a gente ajuda pensando assim, será que é verdade? Será que não é verdade? Tá aqui, tá aqui. Ou será que não vai ser desviado? Exato. Tá aqui, essa é sempre preocupação. Agora, tu estava falando do jogo, do Inter, Paysandu e Inter pela terceira rodada da Série B, sábado que vem, com transmissão ao vivo pela Rede Pampa, às 4h30 da tarde. Direto do Mangueirão. O Marne conhece bem o Mangueirão. Conhece, Marne, lá? Paysandu? Não, o Vitorino é que conhece, ele é meio dado, essas coisas assim. Mas vocês insistem com essa bobagem, né? Olha aqui, falando sobre coisas boas, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, está dobrando as vagas de crédito educativo sem juros. O aluno paga 50% enquanto estuda e depois 50% depois da formatura. Já existe esse crédito educativo, tá? E obviamente que a crise pela qual passa o país e todas as pessoas passam, a PUC também está passando por essa crise. Diminuiu muito o número de alunos, então eles ampliaram, né? Eles costumavam oferecer 500 vagas por semestre deste crédito educativo, aumentaram para 1.000 pessoas, tá? São 30 vagas por curso, fora medicina e odontologia, tá? O critério financeiro para os demais cursos é que a renda não passe de 6 salários mínimos por familiar. Então, aí, quem quiser se candidatar a esse crédito educativo,
paga 50% agora e paga 50% depois. Quantas pessoas não tiveram de cancelar seus estudos, seus planos de vida, seus projetos, trancar a faculdade por causa da crise? Já que falávamos sobre coisas boas, Porque né? não dá para se ampliar o número de vagas, porque bilhões de reais do Brasil foram para os Estados Unidos na mão de dois vagabundos. Quantas pessoas não estão vendendo seus imóveis? Muita gente. Vendendo seus imóveis, vendendo seus automóveis, E a saindo preço de de um carro. banana, né? Isso, saindo de um automóvel mais confortável, passando por um automóvel mais antigo. Isso não é o problema. O pior problema é ter que parar com o plano de saúde. Parar com o plano de saúde. Esse é o pior problema. Aliás, eu venho denunciando há muito tempo que o índice que a Agência Nacional de Saúde estabelece para os reajustes dos planos de saúde é muito acima da inflação. Eu disse, tem gato morto nessa história. Agora surgiu a denúncia, estão investigando, de que o Palocci, quando estava no governo, ele partia dele a orientação para que a ANS aprovasse os índices. Eu sempre disse, o Ministério Público Federal tem que dar uma olhada, tem gato morto nessa história. O Federal não deu olhada. Não deu uma olhada. O que aconteceu? Nós temos milhões de brasileiros, Magda, que pararam de pagar plano de saúde, sobrecarregou o SUS, sobrecarregou o SUS. Que já não atende. Sim, e aí o que aconteceu? Os planos de saúde hoje estão vivendo aquilo que eles mais gostam, que é pessoas jovens que não dão problema, que não dão custo, pagam um pouco, mas não tem custo. Ou seja, dos mais velhos. Mais uma vez, venderam os velhinhos, venderam a velhice do Brasil. Foi isso que aconteceu. Eu sempre disse, a Agência Nacional de Saúde, assim como essa tal de ANAC, essas agências, tem que dar uma geral nessas agências. É óbvio, que é um cabidão, né? Um cabidão. Um cabidão. Você dona Rose, quem? Seu Fernando Henrique Cardoso. Ele que criou essa barbaridade. E a dona Rose, aquela amiga do Lula, indicava conselheiro. Amiga. Indicava conselheiro da... Tá bem. Este é o Atualidades Pampa que você está assistindo aqui conosco. Todo ano tem a temporada de chuva, a temporada de pesca, a temporada de férias. E agora, a temporada da casa nova. O Feirão Caixa tá aqui, com as melhores ofertas de imóveis novos, usados ou na planta. De 26 a 28 de maio, a partir das 10 horas, no Centro de Exposições Fiergues. Está aberta a temporada da casa nova e a Caixa tá prontinha esperando você. Feirão Caixa da Casa Própria. Bora mudar? De volta aí com o nosso programa e nós falávamos sobre assistência médica. Isso, assistência médica. Então, já que o assunto é saúde, a gente tem que tomar muito cuidado agora, né, no inverno, com a gripe. E a gripe A. Nessa segunda-feira, tivemos mais duas mortes por gripe A no estado. Então, já somam 5 mortes no estado só esse ano. No ano passado foram 212 mortes pela gripe A. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A campanha de vacinação vai até essa sexta-feira. Então todas as pessoas do grupo de risco têm que se vacinar e as outras também, né? E me parece que foi mais uma pessoa do grupo de risco, né? São as pessoas mais idosas, né? Que não se vacinaram. Anos, no não caso, se vacinaram. Tem problemas, né? Você já se vacinou, Marne? Vacinou, Marne? Marne. Por que se interessa? O Mário está embevecido com a beleza dessa menina. Eu vacinei. Eu vacinei. Eu também. Onde é que você vai tomar vacina, Marne? Ai, Gustavo Vitorino. No posto de saúde, tem o posto de saúde, não tem o se sindicato. toma a vacina, a gente recebe a vacina. Sim, onde é que tu vai receber a vacina, Marne? Na onde ele quiser, Gustavo Vitorino. Tu não tem que saber da vida dele. Qual é o seu local preferido? Pode ser. Não, eu tomei lá na OAB. Saúde Modelo. Lá na OAB. Carla estava perguntando lá é de graça, no caso da senhora. Nada é de graça. A senhora de Venâncio Aires tinha 92 anos e ela tinha problemas cardíacos e diabetes. Então, todas as pessoas do grupo de risco têm que tomar cuidado e fazer a vacina. Tô bem. Cris Bart. E hoje foi divulgado pela perícia, pelo Instituto Geral de Perícias, o IGP, aqui do Rio Grande do Sul, que encontraram o DNA do assassino do jornalista Tagliene Padilha, assim o nome dele, né? Tagliene Padilha da Cruz. Foi encontrado o DNA de um suspeito de ter cometido o assassinato em baganas de cigarro e num copo. O suspeito, olha só. O suspeito do crime, de 25 anos de idade, foi preso em uma clínica de reabilitação em Carlos Barbosa e, conforme a perícia,
Tagliani estava com amigos até as 23 horas da noite do crime, quando resolveu voltar para casa. E esse rapaz, quando foi identificado, né? Porque existiam as imagens, ele estava com os tênis do Tagle. E tinha junto outras coisas, tinha o laptop e ele argumentou que tinha comprado de alguém. Mochila. Aí estava com a mochila e tudo, e ele argumentou que tinha comprado de uma pessoa. Mas aí, nessas investigações, né, as imagens tinham mostrado que era ele, e ele negava, e aí, com essa prova é essa prova. Isso ponto para o nosso Instituto Geral de Perícia. Bom, né? Tão maltratado. Tão maltratado. Eu imagino se o Instituto Geral de Perícias tivesse mais profissionais, mais recursos, melhores salários. Agora, isso vem provar mais uma vez que existe a pena de morte. Existe a pena de morte a favor do bandido, todo mundo sabe disso. Como no caso dessa menina lá que você falou na abertura do programa, a garota de 13 anos. Outra coisa, a mãe tinha ciúme da filha. Exatamente, mandou matar. Mandou matar por ciúmes. O que você faria com a mulher dessa? Pena de morte também. Que isso? Para. Que isso? Mandar matar uma hipocrisia. filha. Não pode. Como não pode? Eu posso ser assassinado? Que é isso? Um neto? O padrasto disse que ela era participante, que ela tinha ciúmes da menina, né? Ele já estava preso, e ela agora... Em Santa Cruz do Sul, isso aí. Santa Cruz, Olha aqui, após o assalto acontecido no Hospital de Clínicas, né? A direção do hospital disse que vai tomar uma providência, né? Vai analisar uma forma de ampliar o controle de entrada das pessoas na instituição. Porque não dá, né? Ontem, foi nesse final de semana, 5 homens armados renderam vigilantes, levaram revólver. Foi às 16 horas na entrada de estacionamento pela rua São Manuel, que fica nos fundos do hospital. Após o roubo, obviamente, o hospital suspendeu temporariamente as visitas e a brigada entrou, revistou todos os andares do hospital, não encontrou ninguém. E ficou por isso mesmo. E lembra que já tinha entrado o pai daquela criança que estava hospitalizada, também entrou com uma arma e acabou ferindo a mãe da criança. Era uma coisa passional, mas enfim, né? Sabe quem é que ia ser candidato à presidência? Silvio Santos. Silvio Santos, ele brincou, disse que vai se candidatar à presidência. Ele disse que eu estou com 86 anos, eu sou um homem maduro, eu tenho condições, que morria de rir dizendo isso. Se o Luciano Huck pode ser candidato, que já negou, que não é candidato a nada, o Silvio Santos disse, mas eu também posso ser candidato. Aliás, em uma oportunidade... Ele negou, mas também não poderia afirmar, né? Mas, Marne, qualquer um, se acontecer a eleição indireta, qualquer um que tenha ficha limpa, que tenha idade e que tem que ter filiação, né, partidária, pode se candidatar. O Vitorino seria um excelente candidato, né? Mas tu tem vínculo com algum... Não tem. Meu partido sou eu. O teu partido é um operação partido. E é um partido alto. E é um bom partido. Porque, olha, vou falar uma coisa pra vocês, rapaz. Faz a propaganda. Eu faço a propaganda. Partido do Nenê. É porque da direita, da esquerda. Hoje não tá aqui. É boa. Eu acho que tem um PM. Aí tu imagina o Vitorino candidato. Partido Nacionalista. Acho que tem. Meu Deus. Não, ninguém mais fala no país. PV já tem. Ninguém mais fala no país. Imagina do Vitorino. A PV já tem. Debate. PVR. Ainda bem que tem tempo. Ele convoca a rede de rádio e televisão das 8 da manhã às 8 da noite. Exatamente. Um copo d'água, um Guarda este dedo. Não, é que assim... Senhoras e senhores, eu sou presidente. Entendeu? Eu sou presidente. E aí depois disso, porque realmente... 5 horas. Não, o Chaves fazia isso, não fazia isso? Fazia. O Madurinho. Como é o nome do maluco lá de Cuba lá? Nós vamos sentir uma Fidel, saudade. Não, O Castro. o Fidel Castro. Fidel Castro fazia discurso de 6 Fidel horas. Castro vai ser sucinto perto do Vai ser. Vitorino. Sucinto. Vou fazer resumo. Senhor Vitorino, como é que o senhor explicaria esse desfalque do BNDES se o senhor fosse o responsável? Como é que o senhor abrandaria essa situação? Mas presidente não pode mandar pro Jabu Carregue, né? Mas imagina, eu mandaria para um lugar bem mais feio, que não pode essa hora, mas daqui a pouco, depois da meia-noite, eu usar o posso. ato dissimulatório.
Não, mas o Marne, olha só. Olha só, presta atenção. Isso não foi feito. Essa sacanagem. Ninguém mete a mão em 12 bilhões de reais de uma hora para outra. 4 bilhões de dólares. Não é ligar para o seu Marne Barcelo. Ô, Marne, você é o presidente do BNDES, me arruma 12 bilhões de reais aí. Não é assim. Isso é um negócio planejado, feito, dinheiro dividido. Quando meteram a mão no Eike Batista, você viu a primeira coisa que ele disse para o juiz? Dos 10. Seu Eike Batista, o senhor pegou 11 bilhões, está aqui a documentação, coitado. Eu disse, não. Como? Não, está aqui a contabilidade da minha empresa. Mas só assinou a documentação de 11, mas na minha empresa entrou só 7. No caminho, desapareceu 4 bilhões de reais. Caiu. Não, mas peraí. Sacola furada, Foi acontece. assaltado no caminho. Acontece, Peraí, sacola furada. não dá. Esse negócio, sabe? Aí você vê, aí, não, porque tem que produzir a prova, porque a prova não se... Aí é aquele bando de idiota no meio da rua. Não, porque que o país, guerreiro brasileiro... Guerreiro do diabo que carrega, é tudo ladrão sem vergonha. O guerreiro brasileiro, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o ex-presidente Luiz Hoje à Inácio tarde, Lula é. da Silva e outras 12 pessoas na ação que investiga o petista por suposto recebimento de vantagem indevida nas reformas de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. É o sítio. Agora cabe ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, decidir se aceita ou não a denúncia. O que vocês acham? Ele vai aceitar? Não, o sítio é de um amigo também. Ah, não Os importa, não, pedalinhos- mas tem uma foto, que é daquelas fotos, está todo o pessoalzinho reunido, assim, tem umas setinhas. Assim. Isso, Não, e os pedalinhos de nome dos netos dele, tudo é porque o dono do sítio tem os netos mesmo. Gêmeo, né? Não Mas quem pensou o contrário? Não, vou te Oi, contar. tudo bom? Sou a Ana de Capão da Canoa. Carla, tem também o seguinte, na quarta, após sair esses áudios, em menos de uma hora foi entregue o primeiro pedido de impeachment do Michel Temer. Foi feito a jato e em menos de 2 horas a CUT e outros movimentos já colocavam pessoas em manifestações. Cheiro de montagem, com certeza beijos. Essa questão de movimentos sociais aí, tem alguns movimentos sociais sérios, pessoas interessadas, coisa e tal, mas a grande maioria é armação, é gente que quer mamar no dinheiro público, é gente que vive de verbas federais, até a UNE, gente, a União Nacional dos Estudantes, que era uma coisa legal. Ai, olha que essa amor. gurizada, um bando de comunista que recebe milhões por ano, Que amor o nosso telespectador Jurandir Piegas Araújo, Caxias do Sul. Boa noite, atualidade. Já fiz minha doação para o João. Ai, que Obrigada. Que bacana. Não interessa, 10 reais é dinheiro. Não interessa, de 10 em 10. Exatamente. Boa noite, Magda e bancada. Moralista, o senhor Onyx vem a público admitir que recebeu dinheiro do Caixa 2 da JBS, depois de toda a encenação teatral. Senhor Onyx, eu até simpatizava com o senhor, sou um inepto mesmo. É muita cara de pau, vai rachar uma lenha. O pior de tudo, Magda e bancada, que JBS diz que é 200 mil e o senhor Onyx admite 100 mil reais. Onde foi parar a diferença? Abraço a todos, Eduardo Bauerman de Estância Velha. Bom, esse pelo menos teve vergonha na cara de dizer Não que teve, recebi. porque ele primeiro disse que não. Não, eu não Ele recebeu. Eu vi a Ele entrevista disse que dele, disse que recebeu. Disse que recebeu. Teve vergonha na cara, pediu desculpas para os eleitores. Bom, isso não faz dele menos culpado. Exatamente, Mas teve vergonha na legal. cara e Mas a dignidade. gente vai Agora, lembrar. e esse bando de sem vergonha que está aí agora, que recebeu... Mentindo, negando até a última. Não posso deixar de falar num assunto. O que é que o CEPERS quer, aproveitando uma boquinha que não tem nada a ver, pedindo impeachment do José Ivo Sartori porque apareceu... O que é isso? O CEPERS também, vou te contar. Depois os professores não sabem por que ganham mal, estão mal representados. Pediram o impeachment do governador do estado. Entrou hoje à tarde, eu pedi. Mas não vai. Não, é óbvio que não. É a segunda vez que não vai a lugar nenhum. Agora, o CEPERS, ao longo do tempo, desde que o CEPERS pediu, só para quem não sabe, o CEPERS entregou um pedido de impeachment do governador Sartori na Assembleia Legislativa, porque o governador Sartori recebeu dinheiro durante campanha, ou partido, ou ele, enfim, da JBS. Apareceu na delação. Apareceu na delação. O partido recebeu, não foi ele que recebeu. Ele não recebeu nada. Não, o Aécio pediu dinheiro para ele na época que ele apoiou o Aécio. Na verdade, ele apoiou o Aécio, assim. então recebeu ele, recebeu a Ana Amélia, recebeu uma série de outras Entrou pessoas. na campanha e foi declarado. Agora dois nessa história... disseram que declararam tudo. Dois nessa história saíram limpinhos, hein? O rapaz da JBS, que entrou no gabinete do Tiririca, foi xingado, mandado embora.
e os 200 mil que botaram na conta do Bolsonaro, informaram ele, do Bolsonaro, uma informação. Aí o Bolsonaro falou, quem é que botou esses 200? Eu falei, devolve agora. Mandou devolver. E agora? Mandou devolver na hora os 200. mas Na hora não. Na hora não. Levou, parece que 2 ou 3 semanas ele devolveu, botou na conta de novo, eu não quero esse dinheiro. Únicas 2 pessoas confiáveis. É isso? Tiririca e Bolsonaro. Daqui a pouco tem Só. outros. E o resto? A Carla ia falar e eu interrompi. Mas tem razão. Agora aqui a Carlinha repete o Face do menino dos óculos. Coisa mais querida, os telespectadores aqui estão se comunicando e pedindo para a gente repetir o Face. Tu tá com o Face eu aberto acho que não está ainda? aberto mais aqui. O Face agora eu estou procurando. Espera só um pouquinho. Eu volto aqui também. Volta? Eu volto aqui. Tá. Eu volto aqui. Era isso. Mas Olha assim, aqui, deixa eu ver. mercado hoje. Seu olhar melhora o meu. Bota assim, @, seu olhar melhora o meu, e aí dá uma procurada que vai aparecer na página dele. Tá no aqui, Face não precisa pôr o @. Não? Não. Então é no Seu Instagram. olhar, Tá, seu olhar Tá melhora aqui, o meu. pode mostrar aqui, por favor. Tá aqui, Lígia, obrigado, Lígia. Tá aqui, tá? Cabelinho igual. Fábio- Meu olhar melhora o meu. Ô, Vitorino, tu viu a entrevista ontem do Vou Bolsonaro pro Vi. Roberto Cabrini? E o Roberto Cabrini encheu ele de casca de banana, ele não caiu em nenhuma. Não caiu? Não caiu em nenhuma. Quem mandou isso aqui foi o Fábio Oliveira lá no meu Instagram, Jéssica Weber Oficial, ele lá de Canoas. Obrigada pela Uma entrevista, audiência uma entrevista também, alguém grande. mandou. O Cabrini tentou 2 ou 3 vezes. Você é um grande jornalista. Eu Botar considero. casca de banana. Eu acho ele um chatão. Eu não Mas acho. quando é que o Vitorino concorda com a gente? Fora ele, ninguém mais Quando é que ele presta. elogia, né? Ninguém mais presta. Eu acho ele um chatão. O Cabrini, acho ele um acho ele chatão. maravilhoso. Tu é que é legal, né? Tu é um amor de pessoa. Boa noite, acabou a teoria. Eu não me avalio, mas eu concordo com Acabou você. a Isso é uma coisa teoria mais legal que há que eu muito, conheço. muito tempo Aliás, sempre fico pensando ouvi. que seria de mim se não fosse eu. De que o brasileiro não sabe votar. Na verdade, é que não temos em quem votar. São todos farinha do mesmo saco. É verdade. Porque, tem que votar certo, tem que votar Márcio certo. Lazar. Tem que votar consciente. Tá, em quem então a gente tinha que ter votado nas últimas eleições? A gente não tem opções boas, né? Pra onde, Agora, pra onde a gente olha. E o Maluf que não recebeu nada. Vocês... Maluf não recebeu nada. Que falta de prestígio. Não, o Maluf até... Maluf tá arrasado. Maluf tá arrasado. Tá embaixo. Mais larápio. Aqui, ó. Tá embaixo. O Maluf é batedor de carteira perto da rapaziada. E o que vocês acharam da ação da Polícia de São Paulo de tomar a Cracolândia? Pois é. De novo? Eu achei muito boa. Você sabe que está gerando, tá gerando um bico lá no PSDB. O PSDB é o partido que mais briga internamente, né? Eu não sei como é que eles conseguem ficar debaixo da mesma sigla, porque briga feito gato e rato. Lá em São Paulo, a prefeitura tem uma posição em relação à Cracolândia e o governo do estado tem outra. O Alckmin, que é do PSDB, e o Dória, que é do PSDB, estão discordando sobre o fim da Cracolândia, ou pelo método como vai se acabar com a Cracolândia. Gente, prefeito e governador do mesmo partido para acabar com o negócio que é um inferno na cidade, eles dois estão brigando. Mas a ação né, foi bem eficaz, esvaziou ali a Cracolândia, só que não conseguiram conter, né? Sim, 10 horas depois alguns usuários, e aí saquearam padarias, bancas de revista, carros. E o Dória, ele quer revitalizar aquela área. Ele quer pegar os prédios, as pensões abandonadas e revitalizar para 2019 a região da Cracolândia, que é no centro da cidade de São Paulo. Fica ali na Timbiras, é a região da Timbiras que vai até... Desce a Avenida São João, Rio Branco, entre a Rio Branco e a São João. Sim, mas é aquele trecho da Timbiras, onde tem o Hotel Windsor, tem o Hotel Columbus. Eu queria dizer que eu morei 2 anos. Aquela região ali, tu era dali, mano? Não, eu morei na região 2 anos. Tu era da zona? Tu era dali, mano. Eu morei 2 anos na Avenida São João, em São Paulo. Morava num bom apartamento, ou razoável. Mas tu sempre fugiu de tóxico, né? Eu não estava intoxicado. Não estava intoxicado. Tá, olha aqui, ó. Que barbaridade, que barbaridade. Nosso telespectador diz o seguinte:
Nosso presidente é um fenômeno. Qual a semelhança entre ele, o Lula e a Dilma? Quando abrem a boca, se autocomplicam. Haja advogado, Vitorino. É verdade. Aliás, a OAB Nacional perfeita. Eles falaram de mulher, suborno de juiz e procurador, operação carne fraca, sequer deflagrada à época da gravação, o Cunha, etc., de madruga, no porão do Palácio. Que rolo, hein? Zé do Caixão para dirigir um filme trash baseado nesse acontecimento. Já está na história da República. Abraços, Hernani Barcelos. Agora, quando a Suíça divulgou aquele ranking de números, de contas numeradas sob sua responsabilidade, colocou o Brasil como o segundo país com maior origem de contas numeradas de dinheiro na Suíça, será que não caiu a ficha? Não. Eu não... todo mundo comprado, vai cair a ficha de quem? Gente, será que não caiu? Até cai, será mas que não caiu a ficha de quem? Tá todo mundo comprado. Porque gente, quer acabar com a mamata de receber dinheirinho. Pois é, mas aí eu tô pensando, tá bom, os políticos, tá bom, os políticos. Tá bom, mas será que é só os políticos? Olha aqui, ó. Olha a ministra Elaine Calmon, que disse: tá na hora da Lava Jato chegar no judiciário. É isso aí. Não deve Olha aqui, ó, olha a respeito do programa do Cabrini. Boa noite, Magda e bancada. Se alguém ainda tinha dúvida, bastou assistir ontem o programa do Cabrini no SBT e ter a certeza de quem é a única pessoa capaz de governar esse país. Bolsonaro, presidente. Sem hierarquia e disciplina, jamais uma família, uma empresa e um país vai caminhar para a ordem e progresso. Para quem não pôde assistir, basta ir ao YouTube e tirar suas conclusões. Abração a todos e Bolsonaro, presidente. André de Aguiar. Eu sempre tenho dito, durante toda a minha vida, uma frase muito simples que eu catei, vou usar esse termo, da filosofia alemã. A disciplina em primeiro lugar. Exatamente o que ele falou, exatamente isso. Não sei se o Bolsonaro seria o homem para implantar essa disciplina, porque ele sozinho também não vai fazer nada, se eleito for presidente. Agora, sem disciplina, a sua casa vai a pico, o seu casamento se desfaz, tudo tem que ter disciplina. Mas não pode ser emoção. A disciplina também tem que ter emoção, você tem que ter disciplina para as coisas, para o amor, isso é outra coisa totalmente diferente. Agora, o que ele falou está absolutamente certo. Disciplina. Esse país falta disciplina. Mas, Marni, olha só. Deixa eu só falar uma coisa aqui que um telespectador está nos chamando a atenção. O Clauber, de Santa Cruz. Estouro é ouvido perto de Arena de Manchester após show da Ariana Grande. Há mortos. Barulho descrito como explosão foi ouvido ao final do show da cantora Ariana. Aí tem um estouro, foi ouvido um número confirmado de fatalidades e outros feridos, de acordo com a polícia local, que afirma que está respondendo a um incidente sério. Um representante da gravadora de Ariana, a revista Variety, que está tudo ok. Segundo relatos, houve correria na saída do show. Não está claro o que causou o estrondo, que foi descrito como explosão. O serviço britânico de trens bloqueou as linhas que saem da estação. Não está sendo falado. Ariana Grande é italiana, né? A polícia da cidade pediu que as pessoas ficassem longe da região. Estava dentro da arena, postou um vídeo que mostra a confusão. É porque tudo parece atentado, né, gente? Tudo parece. Mas a bem da verdade, isso chegou ao show business, viu? Eu, inclusive, coloquei na minha coluna Desculpa interrompê-los. Deve sair na minha coluna da Backstage agora, de mês de junho. A revista Backstage, onde eu tenho uma coluna, os dados estatísticos. Só na Europa, Magda, os shows caíram nos últimos 3 anos quase pela metade. As pessoas morrem de medo de ficar concentradas. Os grandes festivais, Eyes of Right, aqueles festivais, foram reduzidos de 5 para 3 dias, porque o sistema de segurança tem que ser enorme, imenso e caríssimo. A infraestrutura está cada vez mais complicada. Se gasta hoje, Marne, com segurança nesses grandes eventos, mais do que se gasta na infraestrutura de montagem, som e luz. Que houve uma explosão. Houve uma explosão. Tinha 21 mil pessoas na arena. Imagina. Estávamos saindo e quando estávamos bem na porta, houve uma grande explosão e todos começaram a gritar. Foi uma explosão enorme, alguém já disse que ouviu tiros, aí as pessoas também no pânico já dizem as coisas, né? Dona Magda, eu tive o prazer de assistir um DVD que me foi ofertado pela dona Marlene, um show do Andrea Bocelli em 2015 em Nova York.
Foi um dos shows mais lindos que eu assisti, uma super produção americana, como os americanos sabem fazer. O David Foster apresentando junto com a Andrea Bocelli. Quem abre o programa é o John Travolta, né? Então, todos os grandes astros do cinema. E uma das músicas, ele canta músicas de cinema, aparece o filme Love Story, vocês lembram, com o Ryan O'Neal e a Ellie McGraw. Ah, tá. Aí quando os dois entraram, os dois estão com 70 anos, meu Deus, né? Eu sei que eu também já estou idosinho também. Mas ele tá feinho, coitadinho. Ele tá ruim. E ela quase que irreconhecível. É mesmo? A Ellie McGraw. E ela era linda. É lindíssima, Agora, Love Story. ontem- É lindíssimo esse programa. Ontem teve a premiação do Billboard Music Awards. Foi em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a grande sensação da noite foi a homenagem de ícone para Cher. E a Essa é Cher maravilhosa. veio no palco, cantou 2 músicas de fio dental, né? Maravilhosa. Arrasadora. Abafou a Cher, depois fez um discurso emocionado. Teve ali um apanhado da carreira dela, que começou numa dupla. Quantos Sony e Cher. Sony e Cher, depois ela Era foi o pra marido dela. televisão. E aí sim ela se transforma nesse. Ela é a personificação do termo ícone no Ela é showbiz maravilhosa, internacional. é verdade. Ela é uma Cher é maravilhosa. ela é uma figuraça. 71, ela fez sábado, 71 anos. 71, é isso aí. corpo maravilhoso. Maravilhosa. Como que Nossa, todas o show elas que dela foi atravessam o maravilhoso. tempo, né? Eu lembro, por exemplo, da Tina Turner também. Maravilhosa A Tina Turner, quase aos 80 anos. Gente, fazia Mostrando show as com aquela pernas. voz Mostrando as pernas. inacreditável. Pernas Tem pessoas que o tempo se encarrega de eternizar, né? Não Mas o negócio- sucumbe ao tempo, né? É um Mas negócio isso são as impressionante. pessoas que têm boa índole, que são boas. Eu já contei essa história para vocês. Ah, mais ou menos. Eu sou a coisa mais legalzinha. Não sei se chego nos 70. Mas o Vitorino... Conta a Coisa mais história. legalzinha. Qual Não vou história, falar Márcio? Se fosse legal, tudo bem, até legalzinha. Fala. Não, eu queria dizer... Conta. Não, eu já Para de dizer não antes. Eu já comentei aqui um dos livros mais famosos da história do irlandês. Agora me fugiu o nome de tudo. Agora ele ficou bravo. Não, é que eu fiquei bravo. Eu já vou lembrar, depois eu volto a falar a respeito Depois não desse vai ter livro. tempo. Ah, bom, aí fazer o quê? Ai, que coisa. E falando, já que eu falei aqui do Billboard Music Awards, o grande vencedor da noite foi o superastro Drake, que desbancou Beyoncé, Rihanna e outras divas. Retrato de Dorian Gray. Eu Sim. falei desse livro. Aquele livro que a Carla já leu 2 vezes. bonito, muito Exatamente. Retrato de Dorian Gray. Tô craque no retrato. As pessoas boas, quando vão ficando velhas, elas continuam bonitas. E as pessoas que são ruins, enquanto velhas, ficam muito feias, né? Isto é uma teoria que foi criada nesse livro, O Retrato de Dorian Gray. O Drake, esse que a Cris falou, é um canadense que foi convidado para participar do Grammy. Foi convidado para participar do Grammy e ele não foi no Grammy, porque disse que o Grammy tinha catalogado ele, estabelecendo uma categoria musical, e ele não aceita ser categorizado. A música dele diz que é universal. Eu achei modesto o rapaz, né? Será que ele fez aula contigo? Eu acho modesto. Não, ele não. Essa aula ele não foi. Não foi, Mas eu acho ele bem. Vitorino, comumzinho, nem sei viu? E lembrando do retrato conhece da as Dorian músicas, Gray, mas- Sim. Pra mim, hoje, das novidades que tem aí, tem um cara que eu tô adorando. Porque eu gosto de novidades boas. Quem? Ed Sheeran. Você já viu esse Muito cara? bom, Esse cara é genial. Você sabe como é que ele faz as músicas dele? Você sabe como é que ele faz as músicas dele? Ele faz a música dele o seguinte, é ele e sequenciadores. Ele grava tudo. Ele grava a bateria, pim, pum, pum, pum. Ele sozinho. ele é um orquestra. Ele é uma orquestra. O cara é muito bom. maravilhoso. E o produtor dele é o Pharrell Williams. Maravilha. Não é qualquer Então um. vamos com essas maravilhas, essas notícias maravilhosas do mundo da música. James encerrando Joyce, o nome do nosso autor. programa de hoje. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Ou, se você quiser, na hora do nosso Repeteco com Rabicho. Ninguém sabe o que é o Rabicho. A gente anuncia a hora de Beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, que horror. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor, a gente faz junto.